Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E nessa parte da aula, ó, a gente vai aprender a como deixar a nossa blusa, ó, desse jeitinho aqui, tá? A gente vai dar uma andada boa aí, crochetada boa na nossa blusa, tá? Ó, eu já dividi aqui de um lado e do outro as cavas, tá? Então, nessa aula, a gente vai aprender a fazer esse passo até chegar aqui nessa carreira. Então, gente, já deixa seu like aí embaixo se você gosta da aula, gosta aqui do canal, tá? Isso ajuda bastante. Não deixe de se inscrever, de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo que eu postar, tá bom? E outra coisa, a gente tem um grupo no WhatsApp exclusivo aqui do canal. Então, se você quer participar, entra aqui no canal, vai lá na aba Comunidade, que lá eu coloquei o link do nosso grupo do WhatsApp, tá? Vai ser muito bom ter você por lá também, tá? Então, vamos lá iniciar a nossa aula. Então, vamos dar continuidade à nossa peça. Olha só, no meu caso, com essa quantidade de pontos que eu estou fazendo, eu já estou começando a carreira aqui próximo do centro, ó, da diminuição, tá? Mas se você está fazendo um tamanho maior, muito provavelmente você vai iniciar essa carreira um pouco mais aqui para cima, tá? Não tão próximo aqui do centro. Então, o que que você vai fazer? Você vai trabalhar, ó, subir uma correntinha e no mesmo ponto de base fazer um ponto baixo, tá? Faz duas correntinhas, digamos que você tá trabalhando aqui ainda. Duas correntinhas, pula 2 pontos, um ponto baixo no terceiro ponto. Duas correntinhas, pula 2 pontos, um ponto baixo no terceiro ponto, tá? Esse vai ser o ponto que a gente vai trabalhar nessa lateral, em todas as laterais, na verdade. Mas como aqui no meu caso eu já estou bem próximo aqui da diminuição, não tem como eu trabalhar esses grupos ainda. Então, o que que eu vou fazer, ó? Tá faltando apenas um ponto para me chegar na minha diminuição, ou seja, no meu ponto central. Então, eu vou apenas pular esse ponto, no ponto central eu faço um ponto baixo. Do outro lado, eu faço da mesma forma, pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto baixo. Então, eu fiz aqui a minha diminuição dessa carreira. Nesse caso, né, que ficou faltando apenas um pontinho para mim chegar no ponto central. Mas pode acontecer na sua peça ficar faltando 2 pontinhos. Então, o que que você vai fazer? Você faz o ponto baixo, né? Aí fica faltando 2 pontinhos para chegar no centro. Você faz apenas uma correntinha e já faz o ponto baixo aqui no centro, tá? Se no seu caso ficarem faltando 2 pontos para chegar no ponto central. Se ficarem faltando 3, ou seja, quando você fizer o ponto baixo, tá? Você trabalhou aqui na lateral, fez um ponto baixo, já tá próximo do centro. Aqui, aí você viu que tá faltando 3 pontos e o quarto é o ponto central, o que que você faz? Você faz duas correntinhas, tá? Pula esses 3 pontos que estão faltando e já vem aqui no ponto central e faz um ponto baixo. Então, assim, o mais importante dessa carreira é você fazer uma diminuição e deixar um ponto baixo aqui no centro, tá? Porque a gente vai precisar se guiar por ele, deixar um ponto baixinho aqui no centro. Então, vamos lá. Agora sim, eu tenho aqui espaço para trabalhar aquele pontinho, ó. De duas correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto faço um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto faço um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro faço um ponto baixo. Eu vou trabalhar assim até eu chegar aqui próximo do nosso aumento. Cheguei aqui próximo, ó, do nosso aumento da carreira anterior, né? Vocês lembram aí que a gente fez 3 pontinhos em um pontinho só, tá? A gente tem 3 pontinhos centrais. Desses 3, a gente tem o do meio, que é o mais central, né? Digamos assim. Então, eu trabalhei até chegar aqui próximo desse aumento. Então, no meu caso, eu fiz duas correntinhas, pulando 2 pontos, faço um ponto baixo no ponto baixo central dos 3 pontinhos, ó. A gente tem 3 pontos e o do meio é o que é o ponto central. Então, aqui deu certinho, ó. Fiz duas correntinhas, pulei 2 pontos de base. No terceiro, que é o ponto central, fiz um ponto baixo. Faço duas correntinhas, pulo 2 pontos. No terceiro, eu faço um ponto baixo, tá? Assim ficou o nosso aumento.
A gente não fez aumento, né? Mas nesse caso, é assim que vai ficar a nossa carreira nessa parte do aumento. Mas se no seu caso, ó, você fizer aqui o último ponto alto, pertinho do aumento, e ficar faltando apenas um ponto, você faz normalmente duas correntinhas, pula esse um ponto, vai no ponto central e faz um ponto baixo. Duas correntinhas, pula um pontinho e no próximo faz um ponto baixo, tá? Então, faltando aqui dois pontos ou um ponto, não tem muito problema, tá? Você segue fazendo dessa forma. Mais uma vez, o importante é ter um ponto baixo nesse ponto central. Dos três pontinhos que estão aqui juntos, a gente deve ter um ponto baixo no ponto central. Então, a gente vai continuar trabalhando, ó, duas correntinhas, pula dois pontos de base, no terceiro faz um ponto baixo. Duas correntinhas, pula dois pontos, no terceiro um ponto baixo. Até eu chegar aqui embaixo, na diminuição novamente. Trabalhei aqui na lateral, ó, com o pontinho que eu falei para vocês, ó, aqui tá o nosso ponto central. Então, é importante vocês analisarem o seguinte, eu contei aqui desse lado e eu fiquei com 6 argolinhas, ó. Tá aqui a minha diminuição, ó, dos 3 pontos, eu vou contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ó, antes de chegar no meu ponto central. Aqui desse outro lado, eu tenho que ficar com 6 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Só que, olha só, deu diferente aqui do que deu a diminuição aqui desse lado. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui o meu ponto central da diminuição, tá? É esse pontinho aqui. E olha só, tá faltando 1, 2, 3 pontos. E o quarto ponto é a minha diminuição, meu ponto central. Então, o que que eu vou fazer? Eu faço duas correntinhas, pulo esses 3 pontos. E no ponto central eu faço um ponto baixo, tá? Fiquei com a mesma quantidade de argolas desse lado e desse, e fiz a minha diminuição, embora a diminuição desse lado não tenha sido igual à diminuição desse lado aqui, tá? Mas você ficando com a mesma quantidade aqui, a mesma quantidade aqui, tá tudo certo, tá bom? Então, ó, eu vou continuar da mesma forma. Então, eu faço duas correntinhas igual eu fiz desse lado, aqui eu pulo o mesmo tanto que eu pulei aqui, ó, 3 pontos, são 1, 2, 3. No quarto ponto, eu faço um ponto baixo, tá? Duas correntinhas, pulo 2 pontos. No terceiro, faço um ponto baixo. Então, a gente vai fazer, ó, até chegar aqui em cima novamente. E é aquela mesma coisa, ó. Eu tenho que ficar com 6 argolinhas desse lado aqui também e de todos os lados, tá bom? Fiz aqui, ó, 6 argolinhas depois do ponto central aqui da diminuição. E assim como na diminuição deu diferente do que daqui no começo, aqui em cima também deu diferente, ó. Eu cheguei aqui próximo e olha só, aqui nós temos os 3 pontos centrais. Então, aconteceu aquela situação que eu falei pra vocês, ó. Eu fiz o meu ponto baixo e aí tá faltando apenas um ponto para me chegar no ponto central, dos 3, daqueles 3 do aumento da carreira anterior. Então, eu vou fazer, ó, duas correntinhas, pulo apenas um ponto, faço um ponto baixo no ponto baixo central. Duas correntinhas, pulo apenas um ponto, no próximo ponto eu faço um ponto baixo. Então, ó, a gente ficou com os 6 aqui desse lado e fez o ponto alto central. Então, eu vou seguir assim fazendo por toda a carreira, tá? Vocês já sabem como fazer em cada situação dessa, se der diferente. Então, chegando no final da carreira, eu volto pra gente começar a fazer a próxima carreira. Cheguei no final da carreira e agora a gente vai dar início à nossa próxima carreira. Olha só, no meu caso, eu terminei a minha carreira aqui, ó, faltando um pontinho. Não, faltando um ponto não. O próximo ponto já é o meu ponto central da diminuição. Então, nele eu faço um ponto baixíssimo para mim ficar nesse ponto central. Se a sua carreira terminou mais aqui para cima, não tão perto assim da diminuição, o que que você vai fazer, ó? Nessa carreira, a gente vai trabalhar nos pontos baixos, em cima dos pontos baixos. Então, em cada ponto baixo, a gente vai fazer um grupo de 3 pontos altos. Então, digamos que você terminou aqui sua carreira, fez um ponto baixíssimo aqui. Você vai subir 3 correntinhas e fazer mais 2 pontos altos dentro desse mesmo ponto baixo. Pula aqui para o próximo ponto baixo e faz 3 pontos altos. Pula para o próximo ponto baixo e faz 3 pontos altos. Esse vai ser
o grupinho de pontos que a gente vai repetir na nossa carreira. Mas como eu já estou aqui perto da minha diminuição, eu já vou trabalhar a diminuição com vocês. Então, como vai ser nossa diminuição? Eu subo 3 correntinhas, faço a metade de um ponto alto e a metade de outro ponto alto no mesmo ponto de base. E fecho os 3 juntos, dessa forma, tá? Olha só, se você fez a sua diminuição dessa forma, ó, com 3 pontinhos, ó, um ponto aqui, pulei um ponto, fiz um ponto baixo no central, pulei outro ponto, fiz outro ponto baixo. Então, a gente vai ter que trabalhar imediatamente nesse ponto seguinte, para que a gente consiga fechar 6 grupos aqui nessa lateral. Porque se a gente começar a trabalhar apenas nesse próximo ponto baixo, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. A gente só vai ficar com 5 grupos de 3 pontos altos, tá? E aqui o grupo central. Então, a gente precisa ficar com 6. Lembra que a gente ficou com 6 argolinhas aqui na carreira anterior? Nessa carreira, a gente vai ficar com 6 grupos de 3 pontos altos, fora a diminuição e o aumento. Então, ó, se você fez a tua diminuição dessa forma, a gente já vai começar a fazer os grupos de 3 pontos altos nesse próximo ponto baixo. Então, já começo aqui, ó, 3 pontos altos. Se a tua diminuição ainda não, nesse caso, né, na tua primeira diminuição não foi dessa forma, ó, foi desse jeito aqui, ó, com correntinhas antes, pulando mais pontos, a gente vai fazer normalmente, tá? Ó, no ponto anterior, 3 pontos altos, e aqui no ponto central da diminuição a gente faz 3 pontos altos fechados juntos, tá? Normalmente. Eu parei um pouco para explicar esse detalhe, porque realmente, se não fizer assim, não vai dar, tá? Não vai fechar certinho os 6 grupos de um lado e do outro. Então, ó, eu pulei aqui as correntinhas, já tô no próximo ponto baixo e faço 3 pontos altos. Vou pro próximo ponto baixo e faço de novo 3 pontos altos. A gente vai fazer assim até chegar aqui em cima, nesse ponto baixo central do nosso aumento. Cheguei aqui na parte de cima, ó, o próximo ponto baixo que eu tenho é o ponto baixo aqui do centro, ó, ponto baixo central. E fiz, ó, fora a minha diminuição, que essa aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? No seu aí, você vai fazer a quantidade de argolinhas que você fez na carreira anterior. Então, aqui nesse ponto baixo central, a gente vai fazer, ao invés de 3 pontos altos, como a gente estava trabalhando, a gente vai fazer 5 pontos altos, para aumentar um pouco aqui a nossa peça, né? E fazer o aumento que a gente sempre está acostumado a fazer nesse ponto central. Ó, 3, 5 pontos altos. Então, aqui a gente volta trabalhando normalmente. Em cima de cada ponto baixo, a gente faz aí 3 pontos altos. Pula as correntinhas e trabalha apenas em cima dos pontos baixos, tá? Sem fazer nenhuma correntinha de separação entre esses pontos altos. Então, vou trabalhar assim, gente, por toda a minha carreira, sempre lembrando de fazer a mesma quantidade de grupos de um lado e do outro, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como vai ficar exatamente da mesma quantidade. Vou fazer até chegar aqui embaixo na diminuição. Cheguei aqui na parte de baixo, ó, que esse aqui é já meu ponto baixo central da diminuição. Então, aqui eu tenho meu aumento e eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma quantidade que eu fiz aqui desse lado, tá? A gente tem que fazer sempre assim a mesma quantidade para ficar certinho. Então, agora eu vou fazer a diminuição no ponto baixo central, ó. Faço um meio ponto alto, deixo na agulha. Faço outro meio ponto alto, deixo na agulha. E faço o terceiro meio ponto alto, deixando na agulha dessa forma. Daí, eu fecho os 3 juntos. Já pulo aqui para o próximo ponto baixo e sigo trabalhando normalmente 3 pontos altos aqui em cima de cada ponto baixo. Então, vou fazer assim por toda a minha carreira, chegando no final eu volto para a gente começar a próxima carreira. Terminada essa carreira, agora a gente vai iniciar a nossa próxima carreira. E ela vai ser bem simples, ela vai ser daquelas argolinhas novamente. Então, aqui no meu ponto central da diminuição, eu subo um ponto, uma correntinha e faço um ponto baixo no mesmo lugar. 2 correntinhas
a gente vai fazer agora pontos baixos entre um grupinho e outro desse de 3 pontos altos. Então, agora na sequência, eu pulo esse primeiro grupo de 3 pontos altos, depois dele, entre um grupo de 3 pontos e outro, eu faço um ponto baixo. Duas correntinhas, no próximo intervalo entre os dois pontos, os dois grupos de pontos altos, a gente faz um ponto baixo. E a gente vai trabalhando assim, duas correntinhas e um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Até a gente chegar, ó, aqui no nosso aumento. Então, o que a gente vai fazer? Duas correntinhas, aqui a gente tem os 5 pontos. Então, eu pulo os dois primeiros, e no terceiro ponto, que é o central dos 5, eu faço um ponto baixo. Então, esse é o nosso ponto central. Duas correntinhas, pulo 2 pontos, e aqui, entre o grupo de 5 pontos e o grupo de 3, eu faço um ponto baixo. E eu sigo trabalhando dessa forma, duas correntinhas e um ponto baixo por toda a minha carreira, tá? Chegando aqui embaixo, na nossa diminuição, a gente vai fazer normalmente, tá? Ó, cheguei aqui próximo da diminuição, eu já venho em cima da diminuição e faço um ponto baixo. Presta atenção que, olha só, aqui a gente tem o ponto baixo central. Então, na sequência, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma quantidade de grupos de 3 pontos altos, tá bom? Aqui desse outro lado, da mesma forma. Eu comecei aqui com ponto baixo da diminuição, e na sequência eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, o próximo já é o central. Então, a gente precisa ficar com 6 pontos baixos desse lado e 6 pontos baixos desse outro. No meu caso, que eu tô fazendo nesse tamanho, tá? O que importa para você é ficar com a mesma quantidade de um lado e a mesma quantidade do outro, sem contar o ponto baixo do aumento e o ponto baixo aqui da diminuição. Então, eu vou fazer assim por toda a minha carreira, chegando no final eu volto pra gente continuar a nossa peça. Terminei a carreira e agora vamos iniciar a próxima carreira. Ó, tô aqui no ponto central da diminuição. Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas, porque nesse ponto central, nessa carreira, a gente vai fazer apenas um ponto alto. Laço meu fio e vou trabalhar normalmente em cima de cada ponto baixo, fazendo 3 pontos altos. Dessa forma, a gente vai trabalhar por toda a nossa carreira. A única diferença que a gente vai ter vai ser na diminuição, como eu acabei de falar para vocês, que a gente vai fazer apenas um ponto alto. Então, sempre que a gente chegar aqui nessa diminuição, ó, nesse ponto baixo da diminuição, a gente vai fazer apenas um ponto alto. Aqui, ó, quando a gente passar pelo aumento, a gente vai seguir reto, ou seja, a gente não vai fazer nenhum aumento. A gente vai seguir fazendo 3 pontos altos para cada pontinho baixo que a gente tem, sempre pulando as duas correntinhas e não fazendo nenhuma correntinha de separação entre os grupos de 3 pontos altos. Ó, já estou chegando aqui na parte que era para ser o aumento, né? Mas nessa carreira a gente não vai fazer aumento. A gente vai seguir trabalhando apenas 3 pontos altos para cada ponto baixo. Olha só, passei aqui da parte central do aumento e fiz apenas normalmente 3 pontos altos para cada ponto de base, para cada ponto baixo de base. Então, vou seguir trabalhando assim até o final da minha carreira, não esquecendo de, nesse ponto central da diminuição, fazer apenas um ponto alto. Então, gente, terminei aqui a carreira e olha só como tá ficando a nossa peça até agora. Ó. Ficando dessa forma. E agora, a partir de agora, eu vou começar a trabalhar cada lado separadamente, o lado da frente e o lado das costas, tá? Deixando aqui do lado a abertura para formar a cava e deixar a abertura do braço, né? De um lado e do outro. Então, agora a gente vai trabalhar em carreiras de vai e vem. É importante vocês saberem que essa parte aqui de baixo, ela precisa ficar na cintura, tá? Então, isso aqui, ele tem que ficar na sua cintura, tá bom?
E para você ver aí, medir certinho quanto que você vai fazer, qual que é o melhor momento para fazer a abertura da cava. Mas eu acredito que nesse momento aqui, nessa altura da peça, é o ideal. Na minha peça, olha só, daqui de cima, dessa última carreira que a gente fez, até essa parte aqui de baixo, tá dando em torno de 19 centímetros e meio, tá? Então, agora eu já vou começar a abertura da cava e a gente vai trabalhar de forma reta. Para a gente deixar a cava dos dois lados, nós vamos em cada lado pular esse grupo de pontos. 3 pontos de um lado, esse ponto central e 3 grupos de outro. Então, para começar a trabalhar, ó, se você não terminou a tua carreira aqui nesse ponto central, eu te aconselho a cortar o fio e começar aqui, tá? Porque é muito importante a gente começar, porque a partir daqui que a gente vai trabalhar em carreiras de vai e vem. Então, se você for cortar o fio, coloque ele aqui, ó, depois desse ponto central, pula esse grupo de 3 pontos e começa a trabalhar aqui em cima desse ponto alto, tá? Como aqui tá próximo, ó, eu vou trabalhar em pontos baixíssimos. Você também pode vir caminhando com pontos baixíssimos, se você terminou a tua carreira mais aqui para cima, você pode vir caminhando em pontos baixíssimos até chegar aqui nesse ponto, tá? Sem problema nenhum. Se você não quiser cortar teu fio, é até mais aconselhável, né? Então, a gente vai começar a trabalhar em pontos altos. Então, aqui eu subo 3 correntinhas e começo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até nós chegarmos lá em cima na parte do nosso aumento, ó. Bem aqui onde a gente tem esse grupo de 3 pontos centrais. Cheguei aqui, ó, trabalhei em pontos altos até chegar no ponto central. E nesse pontinho do meio, a gente vai fazer aqui 3 pontos altos, pra gente fazer o aumento dessa carreira. Na sequência, a gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, até a gente chegar na parte da diminuição, bem aqui embaixo. Trabalhei aqui em pontos altos até chegar próximo do meu ponto central. Ó, trabalhei aqui meu primeiro ponto do grupo de 3 antes do pontinho central. Então, no próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto. Vou pular esse próximo ponto, venho no ponto central e faço um meio ponto alto. Agora, eu pulo o próximo ponto e no seguinte eu faço meio ponto alto, ó, ficando dessa forma. Então, a gente pulou aqui 2 pontos altos. E aqui eu fecho todos juntos, fazendo assim a nossa diminuição. Então, dessa forma, eu vou fazer até chegar ali do outro lado, tá? Não vai ser dando a volta em toda a peça como a gente estava trabalhando, tá? Não vai ser dessa forma, porque, como eu falei, a gente vai trabalhar agora em carreiras de vai e vem. Então, eu vou trabalhar dessa forma até eu chegar bem aqui, tá? Ó, porque isso aqui a gente vai pular, como eu expliquei pra vocês, pra formar aqui a nossa cava da blusa. Então, eu vou trabalhar em pontos altos até eu chegar nesse ponto alto aqui do outro lado. Ó, a gente tá aqui, vai trabalhar até chegar aqui. Trabalhei aqui em pontos altos, ó, até chegar onde eu falei pra vocês. E agora, a gente vai virar o nosso trabalho. Subir aqui. Na verdade, nesse primeiro pontinho, ó, vou fazer um ponto baixo e subir 2 correntinhas, porque eu acho que assim fica um acabamento melhor no trabalho. Agora, a gente vai trabalhar em ponto relevo. Porém, a gente não vai trabalhar como a gente estava trabalhando aqui. A gente vai fazer o contrário, porque o nosso relevo ele tem que ficar para o lado de fora. Então, a gente vai fazer pontos altos, sempre pegando o pontinho pela frente, ó, dessa forma aqui. Vou fazendo os pontos altos, ó, coloco a minha agulha aqui por trás do ponto e vou fazendo pontos altos. Dessa forma, gente, o nosso relevo ele vai ficar para o lado certo. Ou seja, olha aqui, tá? Nosso relevo vai ficar para esse lado, como no restante da peça, ó. Vocês podem perceber que o relevo tá para esse lado, tá? Então, a gente vai trabalhar essa carreirinha dessa forma. Eu vou fazer pontos altos dessa maneira até eu chegar lá em cima no meu aumento. Daí, eu volto com vocês. Trabalhei em pontos altos até chegar aqui, ó, no aumento.
E nesse pontinho central, a gente vai fazer 3 pontos altos pegos aqui pela frente, tá? Então, assim a gente vai fazer o nosso aumento, ficando dessa forma. Então, a gente segue trabalhando em pontos altos, em relevo, até chegarmos lá embaixo na nossa diminuição. Cheguei aqui embaixo, na parte da diminuição, olha só, aqui tá a nossa diminuição. Então, eu fiz até ficar faltando um pontinho para chegar na diminuição. Então, a gente vai pegar esse pontinho antes da diminuição, fazer um meio ponto alto, laçar meu fio, vim aqui pegar os 3 pontos da diminuição, ó, e fazer um meio ponto alto, e vir no próximo ponto e fazer novamente um meio ponto alto. Ficando assim com 4 laçadinhas, a gente fecha todas juntas. Essa foi a nossa diminuição dessa carreira. Agora, a gente vai continuar trabalhando em pontos altos, dessa forma. Quando chegar aqui em cima, a gente vai fazer o aumento igual a gente fez aqui do outro lado. E eu vou voltar com vocês quando eu já tiver terminado a carreira, já tiver aqui no final. Cheguei aqui no final da carreira, ó, fica dessa forma. Agora, a gente já vai iniciar a próxima carreira, ó. Já virei aqui meu trabalho e vou fazer 3 correntinhas para subir. Aqui nesse primeiro ponto, a gente vai fazer mais 3 pontos altos. Completei aqui os 3 pontos altos. Agora, a gente vai pular 3 pontos de base, no quarto ponto, a gente faz um ponto baixo. Sobe 2 correntinhas e faz mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Pula 3 pontos, no quarto faz um ponto baixo. Sobe 2 correntinhas, faz 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Ó, vai ficando dessa forma. Agora, a gente pula 3 pontinhos, no quarto faz um ponto baixo. A gente já tá chegando aqui em cima, ó, próximo do nosso aumento. Então, vou fazer aqui mais uma vez, ó, grupo de 3 pontos altos. E agora, a gente vai precisar ver como que vai dar certinho aqui no nosso trabalho, ó, porque aqui eu tenho os meus 3 pontos do aumento, tá? Eu preciso fazer o último ponto baixo desse lado aqui, bem aqui em cima, tem que dar certinho. Então, olha só, nesse aqui, se eu fechar aqui em cima, não vai dar, porque vai puxar muito, tá vendo? Então, eu preciso fazer esse e fazer mais um grupinho desse. Mas, se eu continuar pulando 3 pontos e fazer no quarto um ponto baixo, vai me sobrar apenas um ponto e o próximo já vai ser o central. Então, vou ter que fazer uma adaptação aqui. Ao invés de pular 3, eu vou pular apenas 2. E no terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas, 3 pontos altos. Vou pular 2 e olha só, vai dar certinho do terceiro ponto, ser o ponto central. Dessa forma, a gente fica aqui com 5 grupinhos desse lado, terminando aqui certinho no ponto central. Então, aqui mesmo, eu já subo 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. Que aí, a gente já vai virar aqui para esse outro lado para fazer os grupinhos dessa lateral. Então, vamos fazer assim, gente. Já que nós pulamos aqui, ó, por 2 vezes, a gente pulou 2 pontos, ó. Desse lado, a gente vai fazer da mesma forma. Então, aqui eu pulo 2, no terceiro eu faço um ponto baixo. 2 correntinhas, 3 pontos de base, ou perdão, 3 pontos altos no mesmo ponto de base, pulo 2, no terceiro faço um ponto baixo. Então, assim, a gente igualou, ó, nós temos 2 grupos desse lado e 2 grupos desse outro lado, em que a gente pulou 2 pontinhos apenas. Então, agora, a gente vai fazer igual esses outros 3 aqui, pulando 3 pontos. Então, eu subo 2 correntinhas, faço 3 pontos altos. Pulo 3 pontinhos, no quarto eu faço um ponto baixo. Ó, aqui a gente já tem 1, 2, 3. Eu vou fazer isso por mais 2 vezes. Fiz aqui, ó, mais 2 vezes e deu certinho do ponto baixo ficar aqui, ó, no ponto central, tá?
Então, assim, o meu deu 5, gente, mas o de vocês, ele pode dar mais, se você, principalmente se você tá fazendo num tamanho maior, com uma quantidade maior de pontos, tá? Então, assim, o que é mais importante é deixar sempre a mesma quantidade desse lado e desse lado. E fechar certinho aqui, ó, em cima do ponto central, fechar com um ponto baixo. Daqui da mesma forma do ponto central de baixo, fechar com um ponto baixo, tá bom? Então, vou fazer assim por toda a minha carreira. Chegando aqui desse lado, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, ó. Vocês podem ver como que ficou, tá? Gente, pode ser que no de vocês não precisem fazer o que eu fiz aqui, de pular só 2, nesses 2 aqui desse lado e 2 desse outro. Pode ser que no de vocês dê certinho de vocês pularem sempre 3 e bater o ponto baixo bem aqui nesse ponto central. Ótimo, tá? Isso vai depender da quantidade de pontos que você tá fazendo na sua peça, mas aí eu falo mais uma vez. Adapte, tá? Olha aqui, eu precisei pular 2 e 2 bem aqui nesses 2 grupinhos. E nesse último eu já pulei 3. Então, assim, o importante é ficar com a mesma quantidade em cada um desses lados aqui, tá? E dar certinho um ponto baixo no centro aqui, um ponto baixo no centro aqui no meio e um ponto baixo no centro aqui em cima, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima carreira. Então, agora a gente sobe 4 correntinhas, que é 3 correntinhas para dar altura de um ponto e uma correntinha de espaço. E a gente vira o trabalho, vem aqui em cima, ó, do próximo pontinho, grupo de pontos, nas correntinhas e faz um ponto baixo. Tá? Ficando assim, como se fosse um ponto alto e uma correntinha. Faço 3 correntinhas, venho no próximo grupinho e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, no próximo grupinho, nas correntinhas, faço um ponto baixo. Então, a gente vai seguir trabalhando dessa forma até a gente chegar aqui no quinto ponto, no quinto grupo de pontos, ó. Falta apenas 2, vou fazer aqui com vocês. E aqui o último, né? 3 correntinhas e um ponto baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, cheguei aqui na metade, né? Aqui em cima, agora, a gente vai fazer um aumento. Então, eu faço uma correntinha nesse ponto baixo aqui, ó, embaixo, que é em cima do ponto central, tá vendo? A gente vai fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ficando assim com 3 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, fazemos mais uma correntinha, a gente vem aqui no próximo grupo de 3 pontos e faz um ponto baixo. E a gente vai seguir fazendo dessa forma que a gente trabalhou aqui, 3 correntinhas e um ponto baixo, até a gente chegar lá embaixo na nossa diminuição. Cheguei aqui embaixo, ó, na diminuição, olha só, eu tenho aqui o meu ponto central, aqui, que eu fiz o aumento, e a partir daqui a gente conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No meu caso é 5, no seu caso pode ser mais, tá? Então, agora esse aqui é o último ponto desse lado e esse aqui, esse pontinho, ó, é o primeiro grupinho de pontos desse outro lado aqui, dessa outra lateral. Então, a gente vai fazer a nossa diminuição aqui. Então, ao invés de a gente fazer 3 correntinhas e um ponto baixo, como seria normal, a gente vai simplesmente ir lá no outro e fazer um ponto baixo, ó, né, fazendo assim uma diminuição. 3 correntinhas, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e ponto baixo. Chegando aqui em cima, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui no meio, ó, depois do quinto ponto, a gente vai fazer novamente esse aumento que a gente fez aqui, tá? Eu vou voltar com vocês já quando eu tiver finalizado a minha carreira. Cheguei aqui no final da carreira e agora vamos subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto, virar o trabalho, fazer mais uma correntinha de espaço e aqui, ó, dentro da minha argolinha de 3 pontos, as 3 correntinhas que a gente fez, né, na carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, em cima do ponto baixo, a gente faz um ponto alto. Uma correntinha, nas 3 correntinhas fazemos um ponto alto e em cima do ponto baixo um ponto alto. Então, a gente vai trabalhar essa carreira inteira em ponto redinha, dessa forma, com uma correntinha e um ponto alto.
Quando eu chegar ali em cima no aumento, eu volto com vocês. Fiz aqui até chegar no pontinho antes do aumento. E aqui a gente vai trabalhar sem fazer aumento essa carreira, tá? Eu fiz uma correntinha e aqui em cima do primeiro ponto alto eu fiz um ponto alto. Uma correntinha e aqui no ponto central eu faço um ponto alto. Uma correntinha e no último ponto dos 3 eu faço também um ponto alto. E assim eu sigo trabalhando normalmente até chegar aqui embaixo na nossa diminuição. Cheguei aqui embaixo, ó, aqui já tá a nossa diminuição. Eu vou fazer uma correntinha e aqui a gente tem 2 pontos baixos. Vou fazer meu ponto alto entre um ponto baixo e outro, tá? Ficando dessa forma. Uma correntinha e sigo trabalhando da mesma forma que a gente fez aqui desse lado, nós vamos fazer aqui desse outro lado, tá? Eu vou voltar com vocês quando eu já estiver no final da carreira pra gente iniciar a próxima. Cheguei aqui no final da carreira e para iniciar a próxima carreira, nós vamos subir 3 correntinhas, virar a peça. E essa carreira vai ser inteira em pontos altos, então a gente vai fazer um ponto alto no espaço de correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto. Tá? A gente vai trabalhar dessa forma até a gente chegar no pontinho central, aqui em cima, ó, dos 3, nesse aqui, pra gente fazer o nosso aumento dessa carreira. Trabalhei até aqui em cima em pontos altos e agora a gente chegou no ponto alto central. Olha só, tá aqui o nosso grupo de 3, tá vendo? E esse aqui é o ponto central. Então, nele a gente vai trabalhar 3 pontos altos. E no restante, aqui do outro lado, a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou aqui desse lado. Deixa eu terminar aqui os meus 3 pontos altos. Daí eu sigo, ó, de forma reta, né, um ponto alto para cada correntinha e para cada ponto alto que a gente tem aqui na sequência. Eu vou voltar com vocês quando eu estiver aqui embaixo na nossa diminuição. Cheguei aqui embaixo, ó, tá aqui o meu ponto central. Trabalhei até ficar faltando um pontinho para chegar nele. E agora a gente vai fazer a diminuição. Então, nesse próximo ponto eu faço meio ponto alto. Venho no ponto central, faço meio ponto alto, ou seja, metade do ponto alto. E venho no próximo ponto alto e faço a metade do terceiro ponto alto, ficando aqui dessa forma. Então, eu fecho tudo junto, formando a minha diminuição. Logo aqui na sequência, nós temos uma correntinha. Então, vamos continuar trabalhando em pontos altos, até a gente chegar lá em cima no aumento, que a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui. Tá? Eu vou voltar com vocês quando eu já estiver aqui no final da carreira. Cheguei no final da carreira e na próxima carreira a gente vai fazer ela em pontos altos também. Porém, a gente vai fazer em relevo, tá? Então, eu subo aqui 3 correntinhas. E como a gente tá, ó, do lado direito da peça, a gente vai fazer pegando por trás aqui, ó. Fazer os nossos pontos altos pra gente ficar com o relevo aí na parte da frente, tá? Eu vou fazer assim, ó, até eu chegar na parte da diminuição, porque nessa parte aqui do aumento a gente vai passar reto, tá? Eu vou voltar quando eu estiver aqui embaixo, na parte da diminuição. Ou seja, aqui em cima a gente não vai fazer nenhum aumento, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Trabalhei aqui em pontos altos até chegar próximo da diminuição, olha aqui a diminuição. E eu parei aqui faltando 2 pontos. Então, a gente vai fazer assim. Nesse ponto seguinte, eu faço a metade do ponto alto. Pulo esse próximo ponto. O seguinte é a diminuição de 3 pontos. Eu pego os 3 pontos juntos e faço a metade do ponto alto. Vou pular o ponto seguinte, esse próximo ponto. No que vem depois, né, no posterior, a gente pega e faz um meio ponto alto, aqui ficando com 4 laçadinhas na agulha. E aí, a gente fecha todas juntas, fazendo aí a nossa diminuição dessa carreira. Aqui na sequência, é só a gente trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, né? Sempre lembrando aqui de trabalhar em relevo. Então, chegando lá no final da carreira, eu volto com vocês.
Eu finalizei a carreira anterior aqui, ó, e já comecei a trabalhar a próxima. Já virei meu trabalho e comecei a trabalhar. O que foi que eu fiz? Ó, bem simples, como a gente já tem feito. Eu subi 3 correntinhas e comecei a trabalhar em ponto relevo, ó, ponto alto em relevo pego pela frente, tá? Ou seja, aquele ponto alto, ó, que a gente coloca a agulha por trás e o ponto alto ele fica pela frente. E assim a gente faz ponto alto. Então, eu fiz aqui, ó, por toda essa lateral. E eu já tô chegando aqui, ó, no meu aumento, tá? Ó, falta 2 pontinhos, então, eu vou fazer aqui junto com vocês. Quando eu chegar aqui no ponto central, a gente vai precisar fazer aumento novamente, tá? Para que a nossa peça, ela continue com o desenho do início. Então, aqui, ó, você percebe bem, esse é o ponto central, aqui tá o aumento, ó. E esse aqui é o pontinho central dessa carreira. Então, nesse ponto, a gente vai fazer aqui 3 pontos altos no mesmo pontinho, todos pegos aí pela frente, né, em relevo. E agora, a gente vai continuar trabalhando em ponto alto, em relevo, até chegar aqui próximo da diminuição, que a gente vai fazer a diminuição dessa carreira. Trabalhei em pontos altos até chegar aqui próximo da diminuição. Olha só como que a gente vai identificar a diminuição, ó. Tá aqui a da carreira sem ser a última que a gente fez, tá? E aqui a gente puxa assim um pouco os pontos, ó, pra ver certinho aonde que tá a nossa diminuição. Então, ela está bem aqui, tá? Então, ó, tem 2 pontinhos antes de chegar na diminuição. Eu vou pegar o próximo ponto, fazer a metade do ponto alto, pular o ponto seguinte. Vou pegar aqui os 3 pontinhos da minha diminuição, em relevo também, ó, e vou fazer metade do ponto alto. Laço meu fio, pulo o próximo ponto, no seguinte eu faço metade do ponto alto e fecho todos juntos. Essa foi a diminuição da nossa carreira. Agora, a gente continua trabalhando em pontos altos, chegando lá em cima, no aumento, a gente faz o aumento. Eu vou voltar com vocês já no final da carreira, iniciando a nossa próxima carreira. Cheguei no final da carreira e agora vamos seguir para a próxima carreira. Vou virar meu trabalho. E essa carreira a gente vai trabalhar em ponto X. Então, agora, na sequência, no próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Ficando aqui no meu segundo ponto. Subo 3 correntinhas, volto no ponto anterior e faço um ponto alto. Fazendo assim meu primeiro ponto X. Então, agora a gente vai seguir trabalhando nesse pontinho por toda a nossa carreira. Olha só, o último ponto, o que eu fiz foi aqui, então, eu pulo um, no próximo eu faço um ponto alto. Volto no ponto anterior e faço mais um ponto alto. Pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto alto. E no ponto anterior eu volto e faço mais um ponto alto, fazendo assim nosso pontinho X. A gente vai trabalhar a carreira inteira nesse ponto, sem fazer aumento nem diminuição. Sempre atentando para que fique um pontinho X aqui central e aqui também no meio, tá bom? E aqui também do outro lado. Então, eu vou fazer minha carreira inteira em pontinho X, sem fazer aumentos e nem diminuições. Cheguei no final da carreira. Ó, perceba que mesmo a gente não fazendo nenhum aumento e nenhuma diminuição, a gente fica com um ponto alto central aqui em cima, ó. Tá vendo? Ó, um pontinho central. Aqui no meio a gente também fica com um. E aqui do outro lado também da mesma forma, tá? Então, agora a gente vai fazer a próxima carreira. A gente sobe 3 correntinhas, vira o nosso trabalho. E a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto, até nós chegarmos nesses pontinhos centrais que eu acabei de mostrar para vocês, né? A gente vai fazer o aumento e também a diminuição lá no lugar certinho de fazer a diminuição, aqui no centro, tá bom? Então, vou trabalhar aqui até chegar no meu pontinho X central. Cheguei aqui no meu pontinho central, ó, que é esse aqui. E agora, eu vou fazer aqui um grupinho de 3 pontos altos, fazendo o nosso aumento.
E vou trabalhando dessa forma, um ponto alto para cada ponto de base, até eu chegar aqui embaixo nesse pontinho, ou melhor, no pontinho anterior ao pontinho central da diminuição. Trabalhei em pontos altos ó, até chegar um pontinho antes do ponto central. E agora a gente vai trabalhar a nossa diminuição. Então, no ponto seguinte, eu faço meio ponto alto. Pulo o pontinho da frente, e esse aqui é o nosso ponto X central. Entre um ponto e outro, eu vou fazer meio ponto alto. Pulo o próximo ponto, no seguinte, eu faço meio ponto alto. Ficando dessa forma, eu fecho todos juntos fazendo a nossa diminuição. E prossigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Chegando lá em cima, a gente faz o aumento da mesma forma que a gente fez do outro lado. E eu volto com vocês, iniciando já a próxima carreira. Finalizei essa carreira. E olha só o tamanho que já tá a minha peça. Eu medi, ó, desde aqui embaixo, onde deve ficar na cintura, até aqui em cima, ó, e tá num tamanho de 33 centímetros. Eu medi em mim, desde o meu ombro até a minha cintura, e deu um total de 36 centímetros. Então, agora, na sequência, eu vou fazer apenas mais umas 3 ou 4 carreiras para chegar no tamanho ideal que eu medi. Tá? No meu caso, do meu ombro até a minha cintura. Porém, no seu caso, pode ser que você precise de mais carreiras, tá? Se o comprimento aí desde o ombro até a sua cintura for maior que 36 centímetros, tá? Mas daí você, ó, já tem várias carreiras aqui que a gente fez de ida e volta, tá? Você pode estar pegando uma carreirinha dessa, repetindo em cima, né? Pegando as carreiras que a gente já fez e fazendo mais carreiras até chegar ao tamanho que você deseja. Então, agora eu vou prosseguir, tá? Vou subir aqui 3 correntinhas e mais uma para dar espaço, porque agora a gente vai trabalhar em ponto alto e correntinha, tá? Um ponto alto e uma correntinha. A partir daqui dessa carreira, a gente não vai mais fazer aumento, a gente vai trabalhar de forma reta aqui e apenas fazer a diminuição no centro. Então, ó, subi 4 correntinhas, laço meu fio, pulo um ponto de base, e no próximo eu começo a trabalhar um ponto alto, uma correntinha, daí eu pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto alto, faço uma correntinha, pulo um ponto de base e vou seguindo trabalhando dessa forma por toda a carreira, tá? Só vamos ter diferença quando a gente chegar lá embaixo, na hora de fazer a diminuição. Trabalhei dessa forma até chegar aqui próximo da diminuição do centro, ó, aqui tá a nossa diminuição. E aqui tá faltando 2 pontinhos pra gente chegar na diminuição. Então, agora a gente vai fazer a diminuição da carreira. Então, ó, fiz aqui uma correntinha. Vou pular um ponto de base, ó, e o próximo já é o último ponto antes da diminuição. Então, pulo um ponto, no próximo eu faço meio ponto alto, vou no meu pontinho central, faço meio ponto alto, e no próximo faço meio ponto alto. Ficando assim, com 4 laçadas, nós fechamos todas de uma vez. Então, tá aqui a nossa diminuição dessa carreira. Uma correntinha, pulamos um ponto de base e começamos novamente a trabalhar um ponto alto e uma correntinha, e vamos fazer assim até o final da carreira. Terminei a carreira, e é importante você notar, ó, que aqui desse lado e aqui do outro lado deve ficar com a mesma quantidade de quadradinhos antes e depois da diminuição, tá? Aqui desse lado eu precisei fazer um aumento aqui, ó, para poder ficar da mesma quantidade daqui, e eu também precisei fazer uma diminuição, ou seja, aqui eu pulei 2 ao invés de pular só 1, tá? Então, se o de vocês precisar fazer esses aumentos e diminuições para que fique com a mesma quantidade de quadradinhos de um lado e do outro, você faça, tá bom? Gente, essa aula tá ficando muito grande, tá? Então, eu vou finalizar por aqui. Na próxima aula, a gente continua, termina essa parte de cima. Eu dou as explicações certinho, no caso de você querer fazer mais carreiras para ficar um tamanho maior, né? No caso de você estar fazendo tamanho maior. E a gente vai unir os ombros, fazer a manga e depois partir para a parte de baixo, tá?
Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande beijo e até a próxima aula.